vou responder a maior parte das perguntas que as pessoas me fazem. Para responder essa pergunta, é importante que eu explique um pouquinho melhor da minha trajetória nesse momento. Eu tinha uma produtora, a Demon Films, que eu montei ela mais ou menos ali em 2017. Depois de 2 anos dessa produtora, a minha sócia, a Andrea, ela ficou muito doente e ela chegou a falecer no final de 2019. Nessa época eu fiquei muito mal, eu não sabia direito o que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que eu não queria ter outra produtora naquele momento. Por sorte, e também por eu ter mais de 15 anos de trajetória, me indicaram para essa supervisora do departamento de marketing, né, do departamento de motion, mas que depois eu acabei virando PMO do departamento de marketing dessa empresa, que ela era bem grande, hoje tem mais de 1.500 funcionários, bem corporativa assim mesmo. E eu achei que ia ser ideal para mim, porque era algo que eu não precisava me preocupar em correr atrás de cliente, nem nada do tipo. Mas eu acho que eu não estava preparada psicologicamente para como esse ambiente também pode ser muito tóxico e nocivo, principalmente trabalhando em um lugar que tinha muito problema com diversidade. Então, lembrando aí mais ou menos final de 2019, que era uma época que a pandemia estava começando no mundo, mas as pessoas não estavam entendendo direito o que era. Era uma época que eu estava passando por esse processo de luto. Eu entrei nessa empresa, estava bem lá, né, era uma coisa corporativa e tudo mais, mas eu achava que estava tudo certo, todos de estabilidade. E logo na sequência veio a pandemia. Foi algo meio esquisito, acho que para todo mundo, né? A gente estava no começo de 2020, então a gente estava nessa época mais isolada, trabalhando em casa e tudo mais. E a gente tinha um certo problema bem claro de diversidade dentro da empresa, que eu sempre levantei muito essa bandeira e queria resolver. Então eu fundei um dos grupos de diversidade que tinha lá, principalmente para o grupo LGBTQIA+, mas eu também participava do grupo das mulheres, eu também estava muito em contato com as pessoas que faziam parte dos grupos sociais. A gente sempre queria trazer mais diversidade para aquela empresa. E aí, foi mais ou menos no meio de 2020, aconteceu uma situação muito delicada com o meu supervisor direto, onde numa reunião privada eu me senti muito mal mesmo, ao ponto de que eu cheguei a chorar. Isso é algo que, pra mim, é muito pesado e muito pessoal, porque eu não gosto de chorar, porque assim, não me importa em chorar, mas eu sei o quanto é pesado para uma carreira de uma mulher chorar no ambiente de trabalho por conta da sociedade machista, por conta de como a gente é vista sempre como descontrolada nesse sentido. Então, dentro do meio corporativo, eu já tinha que ter toda uma banca diferente, eu já tinha que me mostrar de uma maneira muito diferente, muito eloquente, muito profissional, e passar por essa situação tão delicada que me fez ficar desestabilizada desse jeito, mexeu muito comigo. Eu estava dentro de casa, no meu escritório, tinha acabado de passar por essa situação, numa reunião privada, onde eu estava me sentindo muito mal. Eu saí do meu escritório, encontrei com a minha namorada, ela olhou pra mim, me viu naquela situação e falou: o que está acontecendo? Eu expliquei pra ela tudo o que estava acontecendo. Ela virou pra mim, olhou bem pra mim e falou: você sabe que você não precisa disso, né? Você sabe que você juntou dinheiro suficiente para você poder pensar com calma o que você quer fazer. Você sabe que você tem capacidade, tem vontade, tem conhecimento suficiente para criar o que você quiser. Você não precisa disso, você não precisa passar por essas situações. Eu acho que foi a primeira vez em muitos meses, em anos até, que veio esse estalo na minha cabeça de que eu realmente podia fazer algo. Eu estava livre para fazer algo. Eu tinha capacidade para fazer algo. E eu tinha criado essa barreira invisível para mim de que eu não era capaz, ou que não ia ser possível, ou qualquer coisa do tipo. Obviamente, porque eu não estava bem mentalmente, porque também estava passando por uma situação esquisitíssima da pandemia. Mas eu acho que muito por eu ter me podado mesmo ao longo desse tempo todo, achando que eu não era capaz. E nesse instante eu pensei: é verdade, eu posso, eu acho que eu posso. Eu ainda estava meio assim, mas eu pensei: não interessa, eu vou fazer algo. E foi esse o momento que eu pensei: eu vou criar algo novo, eu vou criar algo diferente, que acabou se tornando a Hilda. Eu não sabia que ia ser a Hilda, mas virou a Hilda. Eu acho que a primeira coisa, assim, o principal que me motivou foi a equipe que eu consegui montar. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido montar uma equipe diversa, uma equipe talentosa e uma equipe muito, muito companheira e amiga entre todos, assim. É meio
brega e acho que é até um pouco clichê ficar falando que a gente é uma família, mas não é que eu sinto que é uma família porque eu sei que eu entendo isso, mas é o primeiro lugar que eu construí, que eu me sinto bem à vontade com todo mundo, assim, e que todo mundo parece se sentir bem à vontade entre si. Então todo mundo da minha equipe me inspira, todas as pessoas que estão comigo me inspiram muito a continuar, a criar esse espaço, a gente poder pegar mais trabalho desses temas e fazer coisa do jeito que a gente tem feito. E a outra parte também foram muito dos parceiros, dos colaboradores, dos clientes que eu consegui ter ao longo desse ano. Acho que a cada projeto que eu me empenhava e que eu fazia acontecer, ele acabava dando mais certo do que eu esperava, e isso gerava um poder de contratação para poder chamar mais outra pessoa, que eu também estava feliz, né, de chamar, de estar lá dentro junto comigo, mas parece que cada passo que eu dava, algo dava mais certo do que errado, e isso me inspirava a continuar mais. Não é óbvio, né, um caminho cheio de flores, a gente teve que passar por várias questões e situações ao longo desse ano, mas aconteceu muito mais coisa boa do que ruim, principalmente em relação aos projetos que eu consegui fechar, os projetos que eu consegui fazer, e isso só me inspira a correr cada vez mais atrás. E ver como a equipe está feliz, ver como os clientes estão felizes, como a gente está conseguindo conquistar nosso espaço, me inspira a continuar. E eu quero muito que daqui para frente a gente só continue e cresça cada vez mais, apesar de que eu não tenho nenhuma vontade de ter uma empresa gigantesca como aquela que eu trabalhei, mencionei, eu não quero não saber o nome das pessoas que trabalham comigo, eu não tenho vontade de ter uma empresa gigantesca, mas eu tenho vontade de ter uma equipe redonda, assim. E finalmente eu tô chegando nesse patamar, ainda faltam algumas metas, algumas coisas pra gente conseguir conquistar ainda ir pra frente, mas só o fato de eu ter conseguido conquistar tudo isso em um ano, coisas que eu nem esperava que eu fosse conquistar esse ano, eu consegui fazer, só me inspira a correr mais atrás e fazer mais coisas pro próximo ano e pros anos que estão por vir. Eu acho que a gente tem vários diferenciais. O principal diferencial que a gente tem, obviamente, é a parte de diversidade. Tem uma imagem que eu não sei, eu vou ver se eu achar essa imagem, eu vou colocar essa imagem por aqui, onde mostra aquelas empresas que falam sobre diversidade, que falam assim, nós somos uma empresa diversa, e aí você vê que a diversidade está só na base, mas você vai subindo assim, no topo da pirâmide, e aí você só vai vendo os caras branco, hétero, padrão, assim, tudo. Ou aquelas empresas que só falam de diversidade no mês de junho, né, que só vem, assim, sempre em épocas muito específicas para mostrar que eles são diversos. Então, acho que pra mim a primeira coisa é que eu sou, né, tipo, eu sou a fundadora e eu já sou muito diversa por si só. Sou mulher, sou lésbica, sou mestiça, e eu acho muito interessante ver que basicamente todo mundo ao redor e assim, quase toda a Hilda é formada por pessoas também em alguma categoria de minoria social, alguma coisa de grupos subrepresentados. Obviamente a gente até brinca um pouco com isso, a gente tem a nossa cota homem branco, onde a gente tem alguns homens trabalhando dentro da Hilda, mas é muito interessante ver que a equipe toda ela é muito diversa, até mesmo os próprios homens que trabalham dentro da Hilda, eles têm um jeito muito diferente desses héteros tops. Então, acho que o principal diferencial é isso. Nós somos, de fato, uma empresa que se preocupa com a diversidade desde sempre. Na nossa fundação, isso é muito importante. E eu acho que isso pode, inclusive, servir de inspiração para outras pessoas que estão querendo montar suas empresas, ou, inclusive, pessoas que já têm as suas empresas, a tentar levar esse assunto, essa pauta, essa bandeira um pouco mais a sério. Não tanto dessa maneira superficial como as pessoas levam. Entendam que quanto mais diversa é a sua equipe, isso para todos os sentidos, que nem eu falei da nossa cota de homem, mas assim, é importante ser diverso em todos os sentidos, ser realmente aberto para todas as pessoas poderem trabalhar, todos os tipos de pessoas poderem trabalhar junto com você, porque quanto mais as pessoas têm backgrounds diferentes, mais rico e mais criativo sempre vai ser seu trabalho. Então, se você trabalha, se você tem alguma coisa que é nesse meio criativo,
tem a diversidade junto, o seu trabalho sempre vai ser muito melhor. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não tinha parado para pensar, mas que essa pergunta me fez pensar, é o quanto a Hilda trouxe de novidades para minha vida, mas também de perspectivas diferentes sobre diversos temas. Quanto mais a gente vai trabalhando com temas sociais, mais a gente tem que se aprofundar sobre esses temas sociais também. Então a gente fez um projeto no ano passado que eu Precisamos Falar Sobre, que é uma minissérie que tinha vários temas que são considerados tabus, e esse inclusive é o motivo pelo nome do programa ser Precisamos Falar Sobre. E eles tinham temas como violência doméstica, racismo, abuso. Tinha muitos temas que a gente sabe sobre eles, às vezes muito na superfície, mas quando você está participando dessas produções, você precisa se aprofundar mais sobre eles. Teve também outros projetos, obviamente, que a gente foi fazendo, que tinham esses temas sociais, que me fez entrar muito em contato com outros parceiros, outras equipes, né? Então, muitas vezes vem um diretor que tem um filme muito pessoal lá dele, e ele vem trazer essa ideia, e eles querem conversar, o diretor e o produtor querem conversar sobre como que a gente pode aplicar as animações ali dentro, e aí a gente começa a conversar com pessoas que estão imersas nesses assuntos há anos, e isso vai abrindo cada vez mais a minha cabeça, cada vez mais nos horizontes. Eu me sinto genuinamente muito contemplada de poder fazer parte dessas histórias, fazer parte desses projetos, e isso realmente me marcou. Então acho que a Hilda, ela também trouxe para mim toda uma visão de que é possível fazer muitos projetos e se manter como produtora sem precisar da publicidade, fazendo coisas que eu realmente acredito, com pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Então eu acho que o que mais mudou para mim foi perceber que o que eu achava que tinha que ser o meu mercado de trabalho não precisou ser ele. E tudo que eu achava que eu realmente só ia conseguir daqui a muito tempo, eu consegui em pouco tempo, a partir do momento que eu comecei a mostrar que eu genuinamente me interessava por esses assuntos, por esses projetos, por essas pessoas. Então acho que toda essa rede de apoio, toda essa rede que eu fiz por conta da Hilda mudou muito como eu vejo diversos assuntos, como eu vejo muitas coisas da vida. De novo, nem para a primeira pergunta, eu vou só explicar um pouquinho. Eu já falei, expliquei para vocês o que aconteceu para poder montar esse falecimento que foi da Andrea, foi muito marcante para mim, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu sabia, e isso foi uma das coisas que eu inclusive falei na minha terapia, que eu faço, né, de tratamento psicológico desse sempre, acho que é muito importante ser cuidado da sua saúde mental. E eu falava muito sobre isso. Eu sabia que esse acontecimento, esse falecimento da Dessa é uma coisa que ia me marcar muito. E de fato me marcou, eu não sabia exatamente como. Eu estava muito feliz tendo ela como sócia. Eu estava muito empolgada em conseguir construir algo com ela. Então eu queria alguma coisa que fosse em homenagem a ela, mas que ao mesmo tempo mostrasse força. E pensando muito nesse meu período de luto e nessa perda, eu quis fazer algo que fosse um pouco contrário disso e fosse muito sobre a vida, sobre se manter vivo, se manter forte, se manter firme. Então, eu pensei em quem que era a pessoa que mais me inspirava nesse sentimento de vida, e eu só conseguia pensar na minha avó, a Dona Hilda, que é como eu a chamo. Ela não é descendente de japonês, então apesar de eu ter essa terra mestiça, ela vem da parte brasileira mesmo. A minha avó, a Hilda, ela tem seus 90 e poucos anos hoje. Ela é uma pessoa incrível e ela é muito forte, muito lúcida. Ela mora lá no sítio, que foi onde eu cresci a maior parte da minha vida, né? Eu cresci lá naquele sítio. Ela foi uma das pessoas que me criou, ela foi uma das principais referências que eu tinha de adulto perto de mim, até porque minha mãe trabalhava muito fora de casa, meu pai não trabalhava bastante, então minha mãe criou muita gente. Só um parênteses aqui, eu sou uma, né, de 6 filhos, então era muita criança para cuidar, era muita gente para ver, e minha avó estava sempre lá, um pouco rígida, porque ela era assim uma pessoa um pouco rígida, mas que foi ficando cada vez mais dócil. Minha avó, ela tem uma questão com a vida que eu acho muito forte, assim, lá no sítio
tem galinheiro, tem horta, ela vai, sobe, desce escada, tem hoje um pouco mais de dificuldade de mobilidade, mas ela está muito viva e ela está muito forte. E o que eu acho muito interessante é que a minha avó hoje, e desde sempre, assim, eu pude me assumir muito fácil para ela. Ela é uma pessoa muito aberta em relação a essas coisas, ela passou por tanta coisa na vida, porque ela se relacionou com um homem negro e por isso ela foi praticamente deserdada da família dela. Ela desde muito cedo e assim, uma época muito difícil, ela era uma pessoa que batia de frente em relação aos conceitos, né, esses preconceitos da sociedade, em todas essas coisas, e ela nem sabia que ela estava levantando bandeira e que ela estava fazendo as coisas, só fazia porque era que ela acreditava. Então, ela vem pra mim muito como essa inspiração. Isso é uma pessoa que, ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer, e ela tá muito firme e forte até hoje fazendo essas coisas. Então eu pensei, é isso que eu quero uma produtora onde eu possa fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu possa bater de frente e me manter de pé. Então foi muito pensando nisso, assim, nesse sentimento de que não importa o que aconteça, a gente vai fazer o que a gente acredita, do jeito que a gente acredita, e é por isso que eu escolhi o nome Hilda, porque não tinha nome mais forte do que esse. Vamos! Liberdade. A animação é uma coisa que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Então você pode fazer mistura de live action com animação 2D, você pode fazer 2D, com 3D você pode fazer 3D, stop motion, você pode fazer o que você quiser, criar o que você quiser, você pode ter, sei lá, você pode colocar um unicórnio aqui, assim, junto com a gente, sem problema nenhum, porque a animação, ela é livre pra gente fazer as nossas ideias, é livre pra gente poder pirar e construir o que a gente quiser construir. Respeito. Eu acho que a gente não se respeita nem um pouco. Trabalhar com o audiovisual no Brasil é extremamente difícil. A gente tem produtoras que têm ambientes extremamente insalubres de trabalho. A gente tem chefes que são realmente muito escrotos com a gente. Então, assim, eu acho que a gente precisa de respeito. A gente precisa respeitar o indivíduo, a gente precisa respeitar o processo, a gente precisa se respeitar também e não deixar que as pessoas pisem tanto assim de cima da gente. Perceber que às vezes eu tô errada. Tem muitas vezes que eu faço as coisas com intuição, eu faço as coisas com impulso, e foi muito bom para vários projetos, para várias coisas, mas teve alguns momentos que eu percebi que eu estava insistindo demais em algo que não estava fazendo bem, não só para mim, como para a empresa também. Então eu tive que perceber que eu tinha tomado decisões erradas e corrigir isso. Isso é muito difícil, porque eu tenho que assumir que eu errei. Porque eu deixo as pessoas trabalharem com o que elas mais querem fazer. Eu realmente escuto quem está dentro da equipe, eu pergunto o que elas querem fazer, o que elas querem produzir, e eu faço com que os projetos se encaixem as vontades da equipe mais do que o contrário. E com isso a gente consegue sempre ter um melhor trabalho. É finalmente se encaixar quando você acha que você nunca vai ter um lugar onde você vai se encaixar. É você se achar tão diferente, às vezes bem desconectado com o resto das pessoas, e finalmente estar num espaço onde você é compreendido, onde as pessoas entendem quem é você, entendem o que você está falando e realmente te respeitam e gostam de você pelo que você é, onde você não precisa disfarçar quem você é de verdade. Bem, o que com certeza eu posso falar, que inclusive está no título desse vídeo, é que a gente tem o nosso primeiro filme em Santos. Bom, obviamente não é um filme que eu criei, a gente fez a abertura e a sessão de animação para ele. Pensar que a gente começou logo no começo do ano da Hilda, eu e a Leca, e no final a gente teve uma equipe de 10 pessoas fazendo esse tipo de projeto, é incrível. Então esse com certeza é um feito muito grande, que é agora no começo do ano a gente já vai ter a estreia desse filme em Santos, mas ele também vai concorrer a alguns outros festivais, espero que a gente consiga ganhar alguns deles também, estou muito feliz e muito empolgada com isso. A gente também tem o nosso primeiro pacote gráfico completo que a gente está fazendo de abertura, logo third, de créditos, tudo isso para uma série original da Netflix,
Netflix, que eu ainda não posso revelar o nome, porque isso é segredo, mas que vai estrear esse ano. Esse ano a gente também está fazendo um pacote gráfico para uma série que vai estrear no Discovery Plus, que também vai ser todo um pacote gráfico completo, eu também ainda não posso revelar porque ainda está em produção. Assim como também a gente está fazendo uma abertura fictícia que vai passar dentro de uma série para a Amazon Prime, onde eu também não posso falar o nome, mas assim que eu tiver disponibilidade para poder falar de todos esses, a gente edita esse vídeo, eu coloco aqui na descrição alguma coisa com todos esses projetos que eu estou falando, esses Top Secret 1, 2 e 3. Mas em resumo, a gente vai ter então 3 pacotes para a série da Amazon, da Netflix e da Discovery Plus. Então são 3 streams grandes, diferentes, que a gente está trabalhando pela primeira vez com. Eu acho que esse projeto da Netflix até vale a pena falar, que a gente aprendeu muitas coisas técnicas específicas para se trabalhar com a Netflix, que é muito importante. A gente também fez um curta-metragem de animação para uma diretora canadense, que vai estrear também esse ano. A gente também está fazendo pela primeira vez o nosso vídeo muito técnico 3D de cirurgia facial. Vai ser uma cirurgia de feminização facial para pacientes trans, principalmente. É para uma empresa que só cuida disso lá na Espanha, então também é trabalho internacional que a gente está fazendo. Eu acho isso muito legal. Tem sede aqui no Brasil, tem sede na Espanha e na Alemanha, também, se eu não me engano. Mas a principal, a sede da empresa, ela fica na Espanha e eu achei muito legal esse termo. Foi muito interessante perceber que ao longo de 2021 inteiro, conforme a gente foi fazendo mais projetos que tinham a ver com a gente foram aparecendo também. Então, mesmo esses muito técnicos de cirurgia, coisa médica, tem a ver com os temas que a gente quer falar sobre diversidade e inclusão. Então, é interessante ver que tudo isso está sendo construído. Fora esses projetos, a gente também tem projetos autorais nossos, que é uma parte que eu estou muito empolgada. Pela primeira vez, eu tenho equipe suficiente para poder fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem o Mundo de Amora que está acontecendo. Em breve, a gente também vai lançar um canal de animações experimentais nossos. E, com certeza, no decorrer do ano, a gente vai ter lançamento de mais outros projetos que ainda estão em desenvolvimento nesse momento. Então, essa é uma parte que me empolga muito. Eu sei que fazer coisa para Netflix é incrível e tudo mais, ter coisa insana, assim, é ótimo. Mas, de verdade, o que mais me empolga é que, finalmente, eu vou fazer coisas para a Hilda, com ideias da equipe da Hilda, e a gente podendo fazer coisas nossas para nós. Então, isso é a coisa que mais me anima para 2022, e eu não vejo a hora da gente conseguir, sei lá, estar mais público, mas enfim, só colocar um projeto no ar, isso só, por si só já me deixa muito feliz. Então, projetos autorais 2022 é o meu foco principal. É possível trabalhar na Hilda, para a Hilda e com a Hilda. A diferença entre esses é: a gente está sempre abrindo vaga para pessoas fixas ficarem junto com a gente na equipe, mas a gente também, para vários projetos, chama muitos freelas, então vocês conseguem com certeza, manda o portfólio, por favor, a gente deixa na descrição também o e-mail para vocês mandarem o portfólio, para se inscreverem na vaga, a gente tem formulário de atendimento de vaga. Quem a gente não consegue contratar, porque enfim, a gente não consegue contratar todo mundo, infelizmente, a gente já deixa também separado no banco para depois chamar para possíveis projetos. Então, se candidatem mesmo assim, só para a gente deixar já todo mundo registrado, a gente deixa lá separado por especialização e tudo mais para poder atender as demandas que vêm. É possível trabalhar para a Hilda também, porque a gente consegue trabalhar muito com outros colaboradores, então o próprio Renan que está aqui junto comigo fazendo essa filmagem. Ele é da Cipá, a Cipá trabalha para a Hilda, fazendo toda a parte de redes sociais que a gente tem, mas isso eu inclusive acredito que seja até um pouquinho junto com trabalhar com a Hilda. Com a Hilda podem ser clientes trabalhando com a gente, então mandem trabalho, se você tem um projeto, alguma coisa que você acredita que quer fazer realizar esse projeto, por favor, fale com a gente. Mas também se você é um artista, você é um colaborador, você quer trabalhar com a gente para desenvolver algum projeto junto, pode também entrar em contato com a gente, que a gente com certeza consegue pensar em algo juntos para a gente desenvolver. Então, eu gosto de pensar muito na Hilda, não só como um lugar de que a gente vai abrir vagas, as pessoas vão se inscrever, ou que eu vou ficar prospectando, ligando para cliente e tudo mais para conseguir trabalho. Eu acredito de verdade num trabalho muito mais colaborativo. Considerações finais. 2021 foi um ano muito doido para mim. Eu não esperava que a gente fosse conseguir conquistar tudo que a gente conquistou durante esse ano.
A gente começou, como eu já falei, só eu e a Aleca, que era meu atendimento, meu braço direito, tá sempre junto comigo, mesmo ela lá em Portugal. Isso é um fato muito importante. A Hilda não tem espaço físico e não vai ter espaço físico. Então, cada um trabalha de onde quer, na sua casa, e cada um fica em um canto. Então, a gente tem pessoas trabalhando em Portugal, a gente tem a Pava trabalhando em Londres, a gente tem, enfim, até a Bia trabalhando também em Portugal, mas não no mesmo lugar que a Letícia. Então, a gente tem várias pessoas, aqui em São Paulo também tem várias pessoas trabalhando de lugares muito diferentes. Então, esse ano foi muito importante para mim conseguir construir essa equipe, e foi muito incrível, porque eu não esperava que eu fosse conseguir construir essa equipe tão rápido aqui. Então, foi um ano que muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. A gente fechou mais projetos do que eu imaginei que a gente ia fechar, mas mais do que isso, a gente fechou projetos que não é questão gigantescos e, meu Deus, é um projeto enorme que a gente vai ficar milionário, mas projetos que tinham muito a ver com o que eu queria fazer. E eu pensava que isso era uma coisa que só vinha esse ano ou, inclusive, mais pra frente. Então, para esse ano de 2021 passou, a gente teve toda essa construção da nossa marca, de quem a gente é, a gente conseguiu se posicionar, a gente conseguiu montar uma equipe, e agora para 2022, o que eu imagino é que a gente vai conseguir fazer todos esses lançamentos que eu falei que vocês podem esperar, os projetos autorais, mas eu também imagino a gente conseguindo ter uma equipe ainda mais redonda, a gente conseguindo fazer e puxar projetos que tenham cada vez mais a ver com a gente. E basicamente em 2022 eu quero continuar essa construção de toda essa loucura que foi 2021, e eu espero que eu esteja inclusive almejando um pouco, porque eu achava que eu estava tendo uma meta muito ambiciosa no ano passado e eu consegui superar ela de novo. E eu tô fazendo metas muito ambiciosas para 2022 e eu espero que eu consiga superar elas também, assim. Mas assim, mesmo se eu não conseguisse, não tem problema. Tudo que acontecer em 2021 equivale a tudo que eu estava projetando para até 2023. Então eu tô com muita vantagem e eu espero que a gente consiga manter essa vantagem, conseguir continuar construindo todo esse espaço e toda essa produtora e toda essa vida para a Hilda. Eu espero que 2022 seja um ano que a gente continue nessa trajetória, onde todas essas metas elas continuem sendo batidas, mas muito mais do que isso. Que a gente se divirta no meio do caminho, que a gente faça projetos cada vez mais impactantes para a sociedade e que de verdade a Hilda tenha uma vida muito longa pela frente. Nossa, mas eu chorei. Nossa, que estranho. Isso é legal. Mas nossa, foi esquisito. Eu não estava esperando por isso. Isso não foi programado. Nossa, Que bom. mas eu espero. De verdade. Babu, e o trabalho está sendo maravilhoso. Parabéns, né? Obrigada. É muito bom como se empata a Hilda. Nossa, acho que eu fiquei segurando durante essa filmagem toda pra falar as coisas da dela, do meu nome, mas é isso. Quer que eu pare? Não, mas é chato, você ainda tem Parei. Mas eu espero, gente, de verdade, que seja a última produtora que eu tenha e que a gente tenha uma vida muito boa. E é isso. Até o próximo ano.